Breno e Vinícius Lopes rescindem o seu contrato com o Goiás. Qual deverão ser aí os destinos dos dois jogadores revelados nas categorias de base do clube? Além disso, no vídeo de hoje, irei falar aqui a respeito também do técnico Dorival Júnior, que novamente o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, volta a afirmar que é o nome mais forte para o Goiás em 2022. E além disso, no vídeo de hoje, irei aqui abordar também a respeito do técnico Marcelo Cabo, que acertou a sua ida ao Atlético Goianiense, a declaração também do presidente do Goiás, que ele disse aí que possivelmente, enquanto ainda estava treinando o Verdão, já tinha um acordo com a equipe do Atlético Goianiense. Beleza? Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Eu irei começar aqui o vídeo de hoje falando a respeito de duas rescisões de contratos que aconteceu ainda nesta quinta-feira dentro do Goiás Esporte Clube, publicado dentro do bid da CBF. O primeiro deles, do volante Breno, ele que está aí no Goiás desde a temporada de 2015, quando começou nas categorias de base. Jogador, tanto ele quanto o Vinícius Lopes, que tinham contrato com o Verdão só até o final da temporada, ou seja, iam até o acordo aí com o encerramento da Série B, mais ou menos lá para o dia 30 de novembro. Entretanto, a diretoria já antecipou a saída aí dos jogadores que já não fazem mais parte do elenco esmeraldino. Eles que estavam treinando, enfim, estavam ainda dentro das dependências do clube. O Goiás já pagou esse valor que iam ser acertados ainda com eles desse último salário e resolveu já rescindir o acordo com eles para seguirem, né, suas carreiras. O primeiro dele, o Breno, que nessa Série B teve aí mais oportunidades. No total foram 20 jogos do ano, com uma assistência, sendo só na Série B 14 atuações. Ele que estava muito bem, foi titular até na partida contra o Remo no primeiro turno, e depois disso teve aí uma pequena contusão, ficou uns 10 dias fora e nem sequer mais retornou para o banco de reservas. Realmente algo bem estranho, né? Ele que vinha sendo titular praticamente em toda a Série B, acabou que não jogou mais com a camisa esmeraldina. A declaração aí, a explicação por essas demissões antecipadas foram que realmente tanto o empresário quanto os jogadores não quiseram renovar com o time esmeraldino. O Breno até mesmo recebeu informação que no Goiás ele ganhava menos do que R$ 5.000 por mês. É algo quase que inacreditável se você olhar o quanto que o Goiás paga para jogadores como o Apodi, o próprio Tadeu, o David Duarte, o Aleph Manga, que beira aí na casa de R$ 100.000 por mês tranquilamente, até o Elvis e o outro jogador que estava sendo titular, né, no começo da campanha, fez 14 jogos no total, muito importante lá no começo da Série B. O Breno ganhando aí menos do que 5 mil por mês, realmente inacreditável. Outro também que rescindiu seu contrato foi o atacante Vinícius Lopes. Esse que já nesse ano estava um pouco mais queimado na Série B, não recebeu assim tantas oportunidades como o Breno. No total, dentro dessa temporada, ele que foi o artilheiro do time do Goiás no Campeonato Goiano, onde marcou 5 gols. Nesse ano entrou em campo 18 vezes, sendo apenas 6 delas na Série B. Sua última partida foi contra a equipe do Remo também, lá no primeiro turno do Brasileirão, no dia 10 de agosto. A última partida que ele participou de ficar no banco de reservas foi naquele empate por 2-2 aqui na Serrinha contra o Sampaio Corrêa. Também depois disso não foi relacionado mais para nenhum jogo do Verdão. Acredito que realmente a diretoria, assim como no começo do ano, procurou os jogadores, não quiseram renovar, e agora depois de haver, né, algumas sondagens de outros times, o próprio Atlético Goianiense quis a contratação aí do Vinícius Lopes, pode ser um dos destinos deles no final aí agora, né, ele já ficando sem contrato, né, tanto o Atlético Goianiense como o Breno também tem propostas aí do futebol árabe e até mesmo especulações do futebol europeu, então pode ser lá da Espanha, né, pode ser que ele seja contratado por alguma dessas equipes. Vamos ver aí a resolução do caso, mas a minha opinião é que realmente o Goiás deve ter procurado eles agora já nessa reta final da Série B para uma renovação em 2022, mas não se acertaram aí sim a melhor decisão, deixar os jogadores irem embora. Eu acho que o Breno sim fará muita falta, isso porque ele é um volante totalmente diferente do que a gente via na base do Goiás, tem uma marcação muito boa, também consegue sair jogando muito bem. Eu acho que é um jogador que vai fazer falta, tem tudo aí para ser um dos melhores jogadores jovens da sua posição. Ele que ainda nessa temporada só tem 21 anos de idade. Eu quero saber a opinião de vocês, né, torcedores também. O que vocês acham a respeito dessas rescisões de contratos, tanto do Breno quanto também do Vinícius Lopes, se farão falta no time esmeraldino para a próxima temporada. Dando sequência aqui no vídeo, irei falar a respeito de mais um assunto que envolve 2022. O técnico Dorival Júnior, que novamente, uma reportagem feita pelo portal Esmeraldino, garantiu que o Paulo Rogério Pinheiro tem muito interesse na sua contratação
para assumir, né, o comando técnico do Esmeraldino na próxima temporada. Isso porque já foi especulado assim quando o Marcelo Cabo foi demitido, ainda para o ano de 2022, porque o Dorival Júnior, primeiramente, que não iria assumir um time nesse final de ano, já estava passando por alguns problemas pessoais, resolveu ficar esse ano de 2021 um pouco mais parado. O interesse dele era realmente assumir uma equipe para 2022. E na Série B quase que impossível. Ou seja, para o Goiás contar com o Dorival Júnior na próxima temporada, precisará estar assim jogando a primeira divisão do cenário brasileiro. Segundo uma entrevista do Paulo Rogério Pinheiro, ainda pelo esmeraldino.com, ele falou que o Dorival Júnior é um amigo dele pessoal dentro do futebol, que o currículo dispensa comentários, que nesse ano não pôde assumir algumas equipes por conta de problemas pessoais. Ele fez uma proposta velada para ele, mas se quiser voltar nessa sua atuação como treinador, será um prazer. Com certeza ele é o nome mais forte para mim. Ou seja, já demonstrando aí o seu total interesse em contar com Dorival Júnior para 2022. Eu particularmente, desde quando eu acompanho de perto assim, o Goiás de 2013 para cá, nunca vi o Goiás trazer um treinador grande, de nome, que tem assim, já passagens por grandes equipes. Eu diria que, por exemplo, o Ney Franco realmente é um bom treinador, assim como, por exemplo, o Anderson Moreira, mas que ele foi revelado praticamente dentro do Goiás, né? O Anderson Moreira foi campeão aqui em 2012, então o Goiás sempre apostando em técnicos, muitos deles com características de jogo parecidas demais, né? Marcelo Cabo, Pintado, aí você olha já por ano passado, até mesmo com o Ney Franco, né, que parece bastante, aí trouxe o Thiago Largue, que tinha uma visão um pouco diferente, acabou que não deu muito certo, o próprio Anderson Moreira, então assim, acho que precisa fugir um pouco desse padrão. O Dorival Júnior também não tem um estilo de futebol mais lindo do mundo, mas pelo menos é um técnico mais experiente, fugindo um pouco dessa curva de contratações do Goiás nos últimos anos. Ele que nessa temporada, né, tem 61 anos de idade, não assumiu nenhum time desde quando foi demitido lá do Atlético Paranaense, no começo do Brasileirão do ano passado, que ele teve aí só o início, né, 5 jogos no Campeonato Brasileiro, acabou sendo desligado lá do Furacão e depois disso não assumiu mais nenhuma equipe. Ele que é natural lá da cidade de Araraquara, começou sua carreira como treinador nas categorias de base da Ferroviária, depois como profissional tem passagens aí praticamente em todos os grandes clubes do futebol brasileiro, né, como o Santos, o Cruzeiro, o Vasco, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo e o último time, né, foi o Atlético Paranaense. Em 2018 também assumiu a equipe do Flamengo na reta final do Brasileirão. A questão dele realmente é o seu salário, novamente muito alto. O Fluminense, quando tentou buscar o treinador lá ainda na temporada de 2019, seu salário girava aí na casa de 450 a 600 mil reais. Eu acho que com esses valores é quase que impossível o Goiás trazer o Dorival Júnior, mesmo estando na Série A. Realmente são valores altos, mas acredito que consegue negociar até uns 350 mil. O Goiás tem sim condições de apostar, sim, fazer uma contratação mais de peso, né? Sem ficar esse tanto de treinador que recebe aí 150, 100 mil e que praticamente não muda nada, fica 6 meses no time e acaba tendo que contratar outro. Então o Dorival Júnior acho que seria sim um nome muito interessante, mas volto a dizer, primeiro tem que pensar na Série A do Brasileirão, tem que subir para a primeira divisão para aí sim poder contar ou com Dorival Júnior ou com outros nomes que já foram especulados, como por exemplo do Roger Machado, que eu quero saber a sua opinião, né, a respeito aí do Dorival, se seria uma boa para o Goiás em 2022, ou se é um treinador assim que você acha que já está ultrapassado, enfim, gostariam de ver outros nomes aqui no time esmeraldino. Por falar em técnico, o ex-treinador do Goiás, ainda nesse comando da Série B, né, o Marcelo Cabo, acertou com a nova equipe para a temporada e que não é de surpreender, né? O seu acerto foi com o Atlético Goianiense, o que volta naquela declaração do Paulo Rogério Pinheiro, que ele comentou lá nas suas redes sociais, né, com o torcedor mesmo, que acabou aí, espalhando essa notícia pelos grupos do Goiás. Até mesmo o Paulo Rogério Pinheiro ficou um pouco afastado por conta desse ocorrido, mas logo já voltou aqui agora dentro do Instagram. O Marcelo Cabo, que posteriormente, até mesmo uma declaração, né, das próprias palavras aí do Paulo Rogério Pinheiro, estava tendo preleções fracas, não estava assim tão motivado, até mesmo pediu para sair depois daquela derrota ali contra o Náutico, que o Goiás perdeu, né, lá em Recife por 3-2. Ele que pediu para sair, a diretoria ainda conseguiu segurar o treinador. Entretanto, até mesmo Paulo Rogério Pinheiro afirmou que no jogo contra o Londrina, além de não estar tão motivado assim e também ter escalado o time muito recuado, assustou por aquela atuação do Goiás em campo, que acabou resultando em empate por 0-0. Ainda teve mais uma oportunidade
contra o Botafogo, acabou também novamente empatando por 1-1. Goiás que, assim, pelo menos nesses últimos jogos com o Glauber Ramos, vem jogando um pouco melhor do que estava aí com o Marcelo Cabo. Não chega a encantar, obviamente, né? Na Série B não tem como exigir tanto assim, ainda mais agora nessa reta final mais importante são os resultados, mas já começa a ter uma pequena evolução aí em relação às outras escalações do Marcelo Cabo e como o Paulo Rogério Pinheiro disse, poderia já existir uma proposta do Atlético Goianiense por trás disso, algo que eu particularmente acredito sim que já estava ocorrendo. Isso porque o Eduardo Barroca foi demitido lá do Atlético Goianiense, tem quase 2 meses, a equipe estava sem treinador, apenas aí que sou técnico interino, então já buscou o Marcelo Cabo agora para essa reta final do Brasileirão da Série A. O Atlético estava bem, né? Acabou perdendo em vários jogos seguidos, só está 4 pontos acima do primeiro time, fora da zona de rebaixamento. Então pode sim existir essa hipótese, né? Dele já estava negociando aí com o Atlético Goianiense antes de deixar o comando do Goiás e por conta disso ter até mesmo feito escalações erradas. Enfim, o Goiás não estava jogando absolutamente nada. Por aqui foram 19 jogos, um turno completo pela Série B, com 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Ele que passou aqui no Verdão em 98 dias e agora volta para o Atlético Goianiense, onde vai para sua terceira passagem, né? Já foi lá em 2016, também no início do ano de 2020, perdão, no final do ano de 2020 até nesse ano de 2021, em janeiro, quando acertou com o Vasco, foi para o Goiás e agora retorna à equipe aqui também rival do time esmeraldino. Quero saber a sua opinião, né, envolvendo essas situações aí, tanto da declaração do presidente do Goiás sobre o Marcelo Cabo, até mesmo o Felipe Basso, que foi chamado de protegido do treinador, pelo menos ele vem jogando bem, tanto o Felipe Basso quanto o Aleph Manga, que eram 2 jogadores ali meio que caçavam muita intriga dentro de campo. Acho que poderia pintar um clima esquisito dentro do Goiás, mas pelo menos ao que tudo indica, isso não aconteceu e o Glauber Ramos está conseguindo sim montar bem os times, está escalando direitinho. Acho que o Goiás tem tudo para fazer uma campanha mais sólida nessa reta final para conquistar o acesso do que se fosse, por exemplo, com o Marcelo Cabo, que é mais experiente, mas como eu disse, né, não estando motivado e com a cabeça, né, em outro time rival ainda, aí realmente não tem como exigir muita coisa, né. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!